Com a palavra, deputado Dr. Julianelli. Obrigado, deputado Osório, Carlos Osório, que preside o expediente final. Nós vimos essa situação que aconteceu hoje aqui. Vivenciamos aquilo que nos preocupa muito em relação ao futuro político desse Estado. Mas também, nesse meu primeiro mandato, vemos uma situação que, no princípio do mandato, poderia parecer impossível. A vontade popular pressionando soluções de seu interesse. Não cabe aqui qualquer juízo de valor. Eu não manifestei isso no meu voto ontem. O Estado do Rio de Janeiro encontra-se de joelhos. Encontra-se de joelhos não pela vontade do povo, mas pela vontade dos governantes desse Estado. Isso é importante ser dito. O governador Pezão não consegue conter a violência e o caos social. O governador Pezão não tem mais alternativas para o Estado do Rio de Janeiro. E é importante, no momento de agudização dessa crise, que as decisões judiciais sejam respeitadas. Foi essa a minha manifestação, entendendo que o voto meu como deputado é um voto político e não deve se basear em outra coisa, senão o meu entendimento do que seja a vontade popular. Feito esse preâmbulo, eu gostaria de colocar que não é possível que essa crise continue a cobrar da população que mais precisa nesse Estado, aquela que depende dos serviços públicos de saúde, principalmente. Que atualmente, deputado Eliomar, está havendo aquilo que chega perto de um genocídio, de uma mortandade. Os hospitais públicos estão fechando leitos de oncologia, ou por falta de pessoal para atender, como no caso do Hospital Pedro Ernesto, ou no caso de outros hospitais, como o Hospital da Piedade, que fecha esses leitos por falta de medicamentos e materiais médicos. Todos nós sabemos aqui, mesmo sem ser de área de saúde, que quem tem câncer precisa de um tratamento com a maior brevidade. Quem tem câncer corre contra o tempo quando se pensa em cura. O simples aumento de sobrevida, hoje em dia, não é o objetivo que se espera de um tratamento oncológico. O que se espera hoje é exatamente a cura. E a cura só virá com o diagnóstico precoce e com tratamento efetivo iniciado no mais curto espaço. Nós estamos no Estado do Rio de Janeiro regredindo em termos de tratamento de câncer em função dessa crise política, ética e econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro. Então é muito importante, e eu tenho falado aqui com meus colegas, é muito importante que realmente se avance no sentido de apurar todas as denúncias, que se penalize aqueles que são responsáveis, porque nós não sairemos dessa crise econômica se não resolvermos a crise ética e a crise política.
na minha maneira de entender, ficaremos purgando durante todo o ano de 2018, sem solução para esse problema, se isso não for levado a sério e com a profundidade necessária. E aí, exatamente por entender que um mandato de deputado deve priorizar acima de qualquer coisa o interesse popular, por trabalhar na área de saúde pública, e entender que o sacrifício das pessoas que procuram o serviço público chegou a limites inaceitáveis, é que eu entendo que é necessário realmente avançar na busca dessas soluções, avançar de uma maneira efetiva. E aí, com a participação de todos, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, mas acima de tudo, terminando aqui minha fala, da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que precisa entender esse momento necessita, impõe a participação efetiva da população, que não pode deixar de vir para aqui, para a porta desse palácio, para ir para a porta do Palácio Guanabara, exigir o seu direito constitucional. Sem isso, não vamos resolver essa crise. A população do Rio de Janeiro precisa, deve e fará com que a solução que vai de encontro aos seus interesses prevaleça, tanto nessa casa, quanto no Judiciário, mas principalmente no Palácio Guanabara. Obrigado, senhor presidente.